Eu quero iniciar nesta manhã uma série nova que Deus colocou no meu coração, que o tema dela vai ser a virada. Então, se você quer, todo mundo fala na virada do dia 31. A virada da nossa vida não deve começar no dia 31, a nossa virada deve começar quando a gente percebe que tem algo de errado. Quando a gente percebe que tem algo que não está acontecendo como eu queria. Quando a gente percebe que tem uma situação negativa no meu casamento, com os meus filhos, com a minha empresa, com o meu trabalho. Quando eu percebo que dentro de mim tem algo que não está como eu queria, porque eu conheci pessoas no retiro que por fora tinha tudo, mas por dentro não tinha nada. Então a gente precisa organizar o nosso exterior quando o nosso interior está organizado. Então a virada na minha vida e na sua vai ser quando você determinar para a sua vida a mudança. Quando você dizer assim, eu não aceito mais isso para a minha vida. Eu ainda dizia ontem que o pecado, ele é assim. Vou pegar um exemplo que o pastor, acho que deu aqui um dia. Que o pecado, ele vem. Aquilo negativo vem para nós. Mas aquele vendedor que passa com aquele carrinho, sabe, com laranja, com bergamota, com aipim, tem isso aqui em Portão? Lá em Colinas tinha um que disse que não tinha. Lá no Caí tem, levanta a mão quem tem. E ele passa com a laranja e você diz assim, ó, não, hoje não. Ele vai passar outro dia de novo, quando ele vier, ele vai passar de novo. E ele vai passar outro dia de novo, enquanto você dizer hoje não, tudo certo, ele entende que você come laranja, mas hoje você não quer. Mas quando você declara para aquele, ó, obrigado, tá, mas eu não como isso aqui, obrigado, ele não vai passar mais na tua casa. Aquela situação que tem tirado o meu resultado e seu, nós temos que declarar, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero começar agora a projetar algo diferente, eu quero começar uma mudança. Porque todo mundo chega no final do ano, as pessoas começam a olhar a sua vida, como foi os seus meses, como foi o seu ano. E começam a olhar e muitas vezes elas não conseguem ver mudança. Mas por que a mudança ela não acontece na minha vida e às vezes não acontece na sua? Porque a gente não determina aquilo que a gente precisa mudar. A gente fica olhando a vida passar e a gente vai perdendo tempo e tirando aquilo que Deus tem como história para mim e para você. Deus é o nosso arquiteto, igual um arquiteto, ele constrói uma planta e ele espera que aquelas pessoas que vão construir, venham construir correto como está na planta. Deus também, através da Bíblia, ele é o nosso construtor, ele é o nosso criador. Falei aqui que se você tirar uma árvore da terra, ela morre. Se você tirar um peixe da água, ele morre, porque a fonte, o ambiente dele está ali. E o ser humano, a fonte do ser humano é Deus. Ele é o nosso criador, ele é a nossa fonte, o nosso ambiente. E quando nós não estamos sendo abastecidos por ele, essa fonte, adianta eu ter luz aqui dentro, mas lá na rua o poste de luz está desligado, porque não vai estar ligado na fonte. Eu vou ligar a luz e não vai ter aqui dentro. Por que muitas vezes a gente não consegue ver o porquê que a vida da gente não muda? Porque a gente não está ligado na fonte. Na fonte minha e sua. Por isso nós vamos agora até o dia 31 com essa série A Virada. Vai conosco que você vai ver quantas coisas você vai mudar e você vai projetar para o ano de 2022, para daqui a pouco, para daqui 5 anos, para 2027, para daqui 10 anos, para 2032. Porque a gente tem que ter sonho, a gente tem que ter planos e a gente tem que projetar a nossa vida não somente para o ano, mas ter um projeto a curto, a médio e a longo prazo. E aí você vai ver o Deus que você tem, colocar a mão sobre a sua vida. Igual no retiro, gente, o retiro estava muito especial ontem. Passei o dia lá, eu e a Rosângela. Você não imagina o que Deus faz no retiro. A gente pode, às vezes, imaginar, eu tenho luta para ir para lá, porque eu vou sair da minha casa, eu vou ter que ir lá em Colinas. Mas quando a gente chega lá, o ambiente que está lá, a gente chega lá, Deus já está esperando a gente com os braços abertos. Agora o próximo retiro é só em março, eu acho. Mas você que não fez ainda, ou você que está precisando, não deixe de fazer. Porque um ambiente de 2 horas, Deus fala conosco. Mas em um ambiente que você fica lá de 40 horas, de sexta à noite até domingo, meio-dia, Deus transforma e muda a vida de uma pessoa. Amém? E é isso que Deus está aqui.
Deus está aqui nesta manhã para isso. Então, Provérbios 16, 9, a palavra diz, e ela é clara nesse provérbio: o coração do homem traça o seu caminho. O meu coração e o seu, a gente traça o caminho, a gente traça os nossos planos. Só que a palavra também diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Mas o Senhor é que dirige os passos. Sabe quando a virada vai começar na sua vida? Sabe, a virada é aquilo que não está como você queria, que você precisa virar, você precisa mudar a situação. Ela vai começar quando eu deixar Deus dirigir os nossos passos. Quando a gente começar a não viver olhando para as circunstâncias, não olhando para aquilo que eu acho, mas a gente começar a olhar a nossa vida para aquilo que Deus fala para nós. Que 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo, ele é muito claro, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Assim está escrito. Assim está escrito, que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito maior. Então a gente não consegue mensurar, a gente apaga aquilo que Deus tem para nós. Sabe como? A gente pega uma borrachinha. Sabe o que é a borracha na vida do ser humano? É as nossas escolhas. Deus, ele desenhou, arquitetou, construiu, e a gente pega uma borracha e a gente apaga. E aquilo que ele fez e desenhou para nós é maior do que a gente imagina, que a gente quer. Então o que Deus tem para mim e para você, que nós estamos aqui nesta manhã, e para cada uma dessas crianças que foram apresentadas, não entra no nosso entendimento, não entra na nossa mente. A gente não consegue ver. Quando você vai ficando um tempo a mais de fé, quando você tem um compromisso com Deus, você consegue ver o que Deus fez. Você pediu uma coisa, Deus dá outra maior. E Deus age de uma forma completamente do jeito que a gente não sabe como vai ser. Mas é assim que Deus age. Isaías 55:8. Isaías fala que o que Deus pensa, o que Deus tem como caminho, que Ele traça os nossos caminhos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha, o que eu estou pensando para você nesta manhã não é o que você está pensando, o que eu estou pensando. O que eu estou pensando, Jair, não é o que Deus está pensando para mim. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por que que não é? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã que a virada na nossa vida, o que Ele está pensando para nós é muito maior, é muito mais alto. A gente não consegue entender, mas deixar Ele trabalhar. Porque a palavra que vai fazer o que Ele tem para mim e para você. Esse é o caminho. Então você não pode deixar o quê? Os acontecimentos que acontecem na sua vida governar você. Existe 2 vales na vida. Entenda isso. Quando Jesus foi ao batismo, em Mateus 3, ele foi ao batismo e foi batizado por João. Nesse momento que Jesus vai ao batismo, a primeira coisa quando ele volta do batismo, Jesus diz assim para ele, ó, esse é o meu filho amado. Se você se dizer hoje para Deus, ó, eu creio, eu quero me batizar, Deus vai dizer isso, tu é meu filho amado. Eu estava esperando, eu estava com saudade de ti, e hoje você voltou para mim, porque você crê em mim. Não deixe o inimigo botar algo na sua mente que você não está preparado, que você não pode. Isso é algo dele. Todos nós não vamos estar preparados nessa vida terrena. A nossa vida terrena é uma preparação. Esse final de semana aconteceu de tudo, né? Até o velório eu fiz na sexta. A Cristiane faleceu, que era a nossa membro aqui. Na sexta-feira à tarde eu fiz o velório dela. Porque a nossa vida, quando eu gosto mais de velório do que casamento, sabia? Porque o velório Deus fala muito mais comigo. A gente luta a vida inteira para tanta coisa. E a única coisa que vai junto quando a gente morre é o que está dentro de nós. E isso é uma das coisas que as pessoas menos cuidam. Menos elas cuidam é o que está dentro delas. Cuidam da família, cuidam muito do dinheiro, da área material. E o que está dentro delas, elas não cuidam. E a importância de Deus levar junto de volta, porque a gente é criatura dele, ele é o nosso Criador.
Então não deixe os acontecimentos governar a sua história, porque senão não vai ter virada nenhuma, a vida vai continuar a mesma. Assim como existem realidades agora tentando parar você, existem novas realidades tentando impulsionar você. E é dessa forma que eu e você precisamos ver, porque eu estava falando dos dois vales, os dois vales que nós entramos e passamos na vida. Ou Jesus está permitindo um vale para mim e para você, porque Deus permitiu o vale para Jesus. Ele saiu do batismo e foi levado ao deserto, Mateus 4. Depois que ele disse, tu é meu filho amado, agora tu vai no deserto, agora tu vai ser provado. As pessoas não entendem algo, que quando Deus leva a gente a passar um vale, que vale não é lugar de morada, deserto, desafio, problema não é lugar para nós morar, é para a gente passar por eles. Depois do problema tem um monte, depois do monte tem outro problema. Você já percebeu na vida que quando a gente tem um problema grande, a gente pede para Deus, tira Deus esse problema de mim que está difícil. Às vezes Deus tira e depois vem outro maior. Enquanto nós tivermos essa vida terrena, nós vamos ter problemas e nós temos que saber lidar com eles, porque senão eles vão nos parar. Eles vão tirar aquilo que Deus desenhou para mim e para você. Então, quando Deus permite Jesus passar pelo vale, é Deus quem tirou ele do vale. Porque Jesus deixou uma promessa para mim e para você. Eu acho que é João 16:33, que nesse mundo nós teremos aflições, mas eu venci o mundo. Jesus veio aqui, ficou 100% homem. A única diferença nossa e dele é que ele não era pecador e nós somos. E ele diz, eu venci o mundo. Você pode vencer aquilo que está vencendo você. Você pode vencer aquilo que está parando você. Você pode virar a sua vida se você quiser. Eu e você, nós temos essa possibilidade, se nós estivermos trilhando os caminhos de Deus. Então, 2 Coríntios 5,17, a palavra é muito clara que diz que quando a gente está em Cristo, quando nós estamos no caminho, a gente é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram nova. Então, se eu sou realmente, agora em Cristo, uma nova criatura, eu não posso mais deixar os problemas me parar. Eu não posso mais deixar algo negativo me tirar minha alegria, tirar minha satisfação. Falei aqui uma história uma vez que uma pessoa tinha muito dinheiro, e aí o vizinho do lado estava embaixo de uma árvore, e não tem problema nenhum de ter muito dinheiro. Só que a gente não pode ser servo do dinheiro, o dinheiro é para servir a gente. Ter dinheiro é de Deus, Jesus diz uma vida abundante, as 3 áreas, mas não podemos ser servo dele. Daí tinha aqueles 2 vizinhos, daí aquele muito rico e o outro simples. E aquele lá, o passarinho pendurado e tomava chimarrão, e aquela família, o pai jogava bola com o filho, o pai sentava com a esposa para tomar chimarrão de tardezinha. Era aquela coisa, e aquele rico correndo. Outro não, tu tá vendo o vizinho? Tá sempre assobiando, e eu vejo tu só correndo. Ele é subir e tu corre, ele é subir e tu corre. E aí então, ele era mais simples. Daí aquele rico pensou, vou dar esse pacote de dinheiro para ele para ver. Ele pegou o vizinho mais simples, pegou aquele pacote de dinheiro. E ficou ali aquela semana desse que aquele dinheiro entrou dentro da casa dele. Ele não conseguiu mais assobiar, ele não sentava mais com a mulher, ele não conseguia mais jogar bola, ele não conseguia mais ouvir o filho. Ele não tinha mais tempo para a família, ele não tinha tempo para Deus mais. E aí ele chegou no final da semana, olha, eu vou devolver isso aqui para ti. Porque desde que isso aqui entrou na minha vida, tirou a minha alegria que eu tinha. Eu não estou dizendo para vocês que dinheiro não traz alegria, não estou dizendo nada disso que dinheiro não é de Deus, não é isso. Mas tem coisas na vida que não é de Deus e está tirando a nossa alegria. E tem coisas na vida que é de Deus e está tirando também, porque Deus permite o vale e o monte. Deus é um Deus que está nos vales e Deus é um Deus que está nos montes. Existe uma passagem na Bíblia que o povo de Deus venceu o exército sírio no monte. E aí aquele exército disse assim, agora nós vamos pegar eles, mas eu quero no vale, porque Deus é um Deus de monte e não é de vale. E Deus permitiu a batalha, e lá no vale Deus venceu. Eles não precisaram lutar nada. Quando chegaram lá, estava tudo, eles se mataram entre si. Deus é um Deus que está junto conosco quando tem uma enfermidade. Ele não mudou, Deus é Deus. Deus é um Deus que está junto conosco quando a gente tem uma dificuldade. Deus é um Deus que está junto conosco em todo o tempo. Ele é onipresente, Ele está junto conosco. Então a nossa fé, gente, é determinante para eu não me mover por aquilo que os meus olhos estão vendo.
mas por aquilo que Deus está falando para mim. A minha fé é determinante para mim não se mover mais por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que Deus está falando para mim. Então isso quer dizer, eu não vou mais me mover por aquilo que eu estou sentindo. Tem pessoas que um sentimento mata a vida delas. Tem pessoas que um sentimento mata o casamento delas. Tem pessoas que um sentimento mata o ensino dos filhos dela. O sentimento não pode matar a sua história. Você não tem que se mover por aquilo que você está sentindo. Agora estou brabo, agora terminou o meu dia. Você nunca ouviu falar de ninguém? Olha, tu falou isso aqui para mim agora, eu não acredito, agora foi o domingo, não fala mais nada comigo hoje. Tem alguém que é assim que está aqui? Você dá para ver o sorriso nos rostos. Não se mova por aquilo que você sente, se move por aquilo que Deus está falando para você nesta manhã. Não venha se mover por aquilo que você acha, se mova por aquilo que Deus está falando para você nesta manhã. Porque aquilo que eu sinto é enganoso, sabe por quê? Porque o coração do ser humano é enganoso. Eu acho que é Jeremias 17:9. O coração do homem e da mulher é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então aquilo que eu estou sentindo pode enganar eu. Aquilo que eu estou achando pode me enganar. Mas se tem algo que não engana eu e você, é o que Deus está falando nesta manhã. A virada na sua vida depende de você, depende de mim. E quando a gente vai fazer a nossa parte, aquilo que Deus está falando vai se cumprir, porque nós vamos estar sobre os caminhos de Deus. Então o coração ele pode nos enganar. Uma vez eu ouvi uma história que limitava uma pessoa. Era uma história, mas a gente aprende com ela. Tem uma pessoa que estava pescando de caico no açude. Quem gosta de pescar aqui? Levanta a mão. Quem gosta de comer peixe? Levanta a mão. Viu? A maioria gosta de comer peixe, não gosta de pescar. Viu como as pessoas gostam de colher mais do que plantar? Ninguém aqui, eu detesto pescar. Fui uma vez só, voltei com a cara toda inchada. E aí me deram uma isca lá que era churrasco, enfiei até o dedo junto no anzol. Voltei mordido de mosquito com o dedo enfiado. Não peguei nenhum peixe e não comprei de brabo daí, o peixe pronto. Olha só, estava o pescador de caico lá pescando. Ele pegou um peixe, ele botava de volta na água. Ele pegou outro peixe, esse não era eu, né? Porque ele pegava um atrás do outro, ele botava de volta na água. Ele pegou outro peixe e botava de volta na água. Daí chegou uma pessoa nele, por que tu está botando o peixe de volta que tu pega? Porque os peixes que eu estou pegando são muito grandes e a minha frigideira é muito pequena. Tem gente que olha a vida dessa forma. Isso aqui não é para mim, é para você sim. Se Deus está te dando, é. Porque Deus quer virar a sua história. Deus é um Deus de transformar qualquer situação. E você precisa crer nisso. Não comece a botar de volta aquilo que Deus está dando para você. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não vai dar certo para mim. A virada na vida é você mudar a sua mente. A palavra em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com o Deus desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, ela nos preenche. E quando a gente está vivendo a nossa vontade, nós temos um vazio. É bom voltar do retiro de madrugada. A gente está voando um monte de coisa na minha mente, assim, ó. Estou voando aqui. Quando a gente volta, quando a gente fica pensando na nossa vontade, a gente tem um vazio, gente. E quando a gente pensa na vontade de Deus, a gente tem uma vida abundante. Daí você pode pensar, tu não sabe o que eu estou vivendo. Né? Porque as pessoas gostam de falar assim, não, o que eu estou vivendo, tu não tem noção do que é. A Aurora também, essa que nós apresentamos nessa manhã. Diante dos homens, tu não tem noção. Tu pode chamar o pastor para orar, pode chamar o padre que fizemos o que podia. E aí Deus botou a mão dele e fez o impossível. Assim Ele vai fazer na sua vida. Quando você vê, você não está vendo possibilidade. Você não está vendo resultado. Você não está vendo o marido mudar, não está vendo a esposa mudar, não está vendo o filho mudar, não está vendo a sua área material mudar. Mas aí quando você entende que em Marcos 9:23 fala, olha o que fala esse texto. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Jesus está dizendo, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Tudo
tudo na minha vida e na sua é possível quando você crê. Se você não acredita, você não vai ter. Se eu acredito, eu vou ter, porque é possível quando a gente acredita. Então você precisa entender que a nossa fé, o primeiro nível dela é você perceber aquilo que você precisa estabelecer. Primeiro eu percebo, ó, isso aqui, é isso aqui. Tá, agora eu vou estabelecer. Mateus 13, 54. Olha como é importante a gente crer para a gente ter uma virada na vida. E chegando à sua terra, chegando em Belém, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria a esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro, Jesus, passando pela sua terra? Passava, onde Jesus passava tinha milagre, tinha cura. E aí Jesus, vou dar uma passada lá na minha terra natal, vou dar uma passada lá, sabe, você que é de Nonoai, eu vou dar uma passada lá em Nonoai, vou passar no Porto Alegre, vou passar em São Leopoldo, vou dar uma passada lá. E assim Jesus passou na terra natal dele. E aí, esse não é o filho do carpinteiro, não se chama da sua mãe Maria, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre todas as suas irmãs? De onde ele vem? Pois tudo isso que eu estou vendo agora. E se escandalizavam nele, Jesus. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Sabe por que muitas vezes a gente quer trazer, a gente quer ajudar a trazer as pessoas que a gente mais ama de perto de nós na igreja, às vezes a gente não consegue trazer, e a gente não está fazendo nada de errado. Jesus, nós estamos falando aqui. E as pessoas olhavam para eles, na igreja? Tu, fazendo milagre. E o que acontecia quando as pessoas olhavam assim? E ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você está vendo que aquilo que você não acredita, você não vai ter de Deus? Será que Jesus não queria fazer milagre ali na terra dele? Ele queria. Mas por que não fazia? Porque tinha incredulidade. Quando a gente não acredita que a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente não muda. Não adianta a falta de coerência de eu orar algo, de eu falar algo e de eu fazer outra coisa. Ou eu fazer uma coisa e eu pensar outra. A nossa vida tem que estar alinhada, o que eu penso, o que eu oro e o que eu faço, o que eu determino. Mas como assim Jesus não pode fazer milagre? Ele pode, mas na medida da fé que a gente tem. E ali ele não conseguiu fazer muitos, por causa que aquele povo estava sem fé. E nesta manhã, isso é só a introdução, tá? Tenho 20 minutos para terminar agora. Nesta manhã eu quero falar o tema da mensagem, da grandeza de Deus. Não se contente com o que tem acontecido. Você não foi chamado por Deus para receber o que está acontecendo. Você foi chamado por Deus para desenhar aquilo que vai acontecer. Não se contente como está. O meu ano foi assim. O ano passado foi assim também. Pare com isso. Não se contente como a sua vida está. Comece a desenhar uma nova história para você. Filipenses 4,19, que aqui a gente entende algo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Todos nós temos necessidade. Mas quando eu não estou vivendo por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, Deus ele supre a nossa necessidade, porque eu vou viver por aquilo que Deus está falando para mim. Então nesta manhã, pegue algo para você aqui que vai ser chave na sua vida. Não diminua as suas expectativas. O ano está findando, mas não diminua as suas expectativas, aumente a sua fé. Porque quando você aumenta a sua fé, as suas expectativas vão se cumprir. E aí eu provo que Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de vida, em Ezequiel 37:1. Coloca esse texto para nós. Olha essa passagem aqui, gente. Se você acha que está difícil para você, olha essa passagem. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você entra num campo de futebol, está cheio de ossos no chão, e ossos ressequidos de pessoas, tá? Pensa em você chegar num lugar, o que é a primeira coisa que você olha aqueles ossos, o que acontece na sua vida? Você vai olhar e você percebe,
olha só que tanto osso aqui, que tanta gente morta, que tanto osso. Primeira coisa que o profeta percebeu, ele percebeu a situação daquele lugar. Se você não perceber a sua vida como está, você não vai virar nunca, e não vai mudar a sua história. Aqui ele percebeu, e aí? Eram sequíssimos, fala ali. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi, Senhor teu Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, eu ouvi a palavra do Senhor. Ó, ossos, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Ele profetizou. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Parece isso uma loucura, não é assim? Como assim? Como assim? Está tudo parado no chão, osso seco, está tudo morto, está tudo... Como é que vai ter vida isso? Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós eu estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua, Ele quer que a gente saiba que Ele é o Senhor, que é Ele quem fez, é Ele que mudou a sua história, é Ele que virou a sua vida como estava, é Ele que te curou. A Aurora não sabe, mas ela vai saber, foi Deus que te curou, foi assim que Deus fez contigo, minha filha, porque a glória é dEle. Então eu profetizei, ó, primeiro ele percebeu os ossos, agora ele estabeleceu, ele profetizou. Comece a profetizar sobre a sua vida aquilo que você quer, para que Deus possa dar vida àquilo que você quer. Comece a profetizar sobre os seus sonhos, aquilo que você quer, para que Deus possa dar vida sobre os seus sonhos. Eu profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito, ainda não tinha. Então ele me disse, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, que venha dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E o que aconteceu, gente? Ele estabeleceu, ele profetizou, como Deus falava para ele, como ele ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército de sobremodo numeroso. Não importa qual é a área da sua vida que está morta, se Deus colocar a mão, tem vida. Ah, mas tu não sabe o que eu falei? Tá, mas se osso vira gente, Deus juntou osso com osso, Deus juntou medula com medula, carne com carne, e Deus botou espírito, e eles se levantaram e saíram como um exército do Senhor. Você nesta manhã, com a virada que Deus vai fazer na sua vida, você pode passar por aquela porta e entrar na porta da sua casa de pé, e não mais do jeito que você saiu muitas vezes daqui. Porque quando Deus chega num lugar, quando Deus determina algo na vida da gente, muda a nossa história. E você precisa crer, porque senão vai ser que nem Belém. Jesus passava e não acontecia milagre. Por que não acontecia milagre? Porque eles não acreditavam. Ninguém vai ter na vida aquilo que não acredita. Quando eu creio, mesmo sem ver, os meus olhos verão, gente. Isso é fé. O que é fé? É um fundamento que a gente espera, mas a gente não está vendo. Então a fé é uma posse antecipada. Sabe aquilo que você está determinando nesta manhã, que você vai ter como alvo para 2022, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? Tome posse e creia, acredita, porque senão nunca vai acontecer. Se você não acreditar, estão entendendo a mensagem, gente? Amém? Se você não acreditar, não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Se você não começar a declarar, você não começar a estabelecer, a sua vida não vai mudar. Então pare de se mover por aquilo que você vê, e comece a se mover por aquilo que Deus está falando para você nesta manhã. Ah, mas eu estou vendo isso aqui está me parando. Não olha mais. Comece a olhar os seus problemas, eu sempre falo, de cima para baixo e não de baixo para cima, porque senão eles ficam muito grandes. E aí Deus acaba, parece que diante de você diminuir, mas Deus não diminuiu, Deus é o mesmo. José, gente, dentro de um buraco, ele teve domínio e ele teve governo da mente dele, que ele podia ali terminar a história de José. Sabe, eu não sei o que você está passando, mas a situação pode ser a mais adversa, mas se você tiver domínio sobre a sua mente, você vai vencer isso.
Porque você não vai estar se movendo por aquilo que você está vendo, e sim por o que Deus está falando para você nesta manhã. José, diante de seus irmãos, ele teve domínio. Eles odiaram ele porque ele sonhava. Tem pessoas que vão odiar você porque você quer crescer, porque você quer sonhar, porque você quer transformar a sua vida. E você vai deixar essas pessoas parar você? Não deixe essas pessoas parar você. Se você está despertando nesta manhã para virar e transformar a sua vida, não deixe aquelas pessoas que não querem mudar nada, elas estão acomodadas. Sabe aquela pessoa que quando o portão cai, ela amarra o arame, aquela pessoa que quando cai o negócio da pia, uma vez eu vi um tijolo embaixo da pia, que era o pé da pia, que era normal o tijolo. Mas o que eu estou dizendo? Aquele arame começa a ficar normal, aquele tijolo é normal, essas coisas na nossa vida começam a ficar normal e a gente não consegue mais ver nada de melhora, mas não é porque Deus não quer, é porque eu me acomodei, eu parei, eu desanimei, eu não acreditei mais que Deus podia. Que José, ele teve governo dentro da casa de Potifar, ele fugiu da esposa de Potifar, ele teve governo no cárcere, e de 17 a 30 anos ele teve governo sobre a mente dele, para ele governar o Egito e para ajudar a sua família que botou ele no buraco. Sabe a sua família que às vezes você queria que fosse boa e às vezes não está legal? Mas Deus está levantando você para você ajudar eles, porque eles são dominados, e você não, você domina. Você domina, você não é igual, você é diferente. Então a grandeza de você saber quem você é, e quando você sabe quem você é, você não se move mais de acordo com as circunstâncias, você vai escrever o seu futuro. Quando a gente entende quem a gente é, os desafios não nos paralisam mais, mas eles nos ativam. Sabe quando está tudo dando errado, mas você está crescendo igual? Conheço pessoas nessa pandemia que cresceram mais do que foram antes da pandemia, porque os desafios não pararam, não paralisaram, mas elas se ativaram diante do desafio. E aí Marcos 5, 24, vou ler só mais essa aqui, gente, mais um pouquinho e foi. Aqui teve alguém que não parou, olha só. Jesus foi com ele, olha a grandeza dessa mulher. De repente você está precisando ter uma atitude dessa aqui hoje. Tinha uma grande multidão que estava seguindo e apertando Jesus. Era muita gente em roda dele e seguindo e apertando. E aí? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, diga 12 anos. Sabe o que é 12 anos sofrendo? 12 anos sem perspectiva de resultado nenhum. Ela estava sofrendo de uma hemorragia, de uma enfermidade, e aí? E muito padecera na mão dos médicos, tendo despedido tudo quanto que ela tinha, ela gastou tudo que ela tinha e não ia ser curada e ela ia morrer. Eu não sei qual área da vida sua nesta manhã que está gritando para você, mas se você está percebendo nesta manhã, você vai estabelecer, e você vai ver a mudança e a virada que vai ter. E essa mulher, ela estabeleceu, e tinha uma multidão, e tendo ouvido que Jesus ia passar por trás dele, por entre a multidão, porque ela não podia tocar em ninguém, porque ela era impura, e impuro não podia tocar em ninguém naquele tempo, e aí ela tocou na veste, ó, ela nem tocou em Jesus, ela tocou na veste, mas olha a fé dela, que ela cria que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. É assim que você tem que entender que para virar na sua vida, se você estiver trilhando os caminhos dele, tudo vai mudar e vai transformar e vai melhorar. E às vezes a gente tem que ter paciência, porque José, para melhorar, ele teve que esperar quanto tempo? Ele foi passando fase por fase dos desafios, dos 17 aos 30. Mas ele se tornou governador e ele foi sustento da família dele e de todo aquele povo, que teve escassez de 7 anos e abundância depois, e ele administrou aquilo ali. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, eu vou ficar curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? O que tinha em roda de Jesus? Uma multidão. E essa multidão estava apertando Jesus, estava tocando nele, estava se batendo nele. Mas essa mulher tocou nele de repente, como um cachorro, caminhando, gatinhando, e tocou na veste, porque ela não aguentava mais a vida dela. Ela estava 12 anos sofrendo, ela tinha gastado tudo que ela tinha. E aí responderam os discípulos, vê que a multidão tinha te apertando, Jesus, e tu diz quem te tocou? Aos discípulos, todo esse povo. Por que os resultados dentro das igrejas são diferentes?
Por que os resultados dentro da escola são diferentes? Se a matéria é a mesma, o Deus é o mesmo, a promessa é a mesma. Por que na escola, se o professor é o mesmo, a matéria é a mesma, e alguns passam e outros reprovam? Falta na escola, falta de fazer o que tem que ser feito, de se preparar, de estudar e passar na prova. E na igreja, quando vem a prova e vem para todos, a falta de nós passar por ela, que muita gente para na prova. E aí ela tocou, e aí? Eles, porém, olhavam ao redor para ver quem fez isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, confia que no que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou a toda a verdade. E aí o que aconteceu? Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Sabe o que vai salvar e vai virar a sua vida? A sua fé. É você continuar acreditando no que Deus está falando e não mais no que você sente e o que você pensa, aquilo que está te oprimindo. Olha a grandeza dessa fé, ela não desistiu, porque ela teve uma atitude que todos aqueles que estavam ao redor dele, estavam oprimindo ele, que estavam apertando ele, estavam tocando nele, mas somente essa mulher foi curada. Se você tiver essa atitude, quando você falar com Jesus nesta manhã, você pode sair daqui, naquela área da vida, que você veio buscar algo, que você precisa de algo, que você quer crescer, você quer botar uma empresa, Deus Ele dá na sua mão, mas no tempo dele, não no nosso. Você tem que saber esperar. Isso é fé, esperar. A sua vida é conforme a sua fé. A nossa fé não é uma negação dos problemas, mas é que Deus tem novas realidades acima dos problemas. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram nada de errado em ir para a fornalha. Por que foram? Eles não quiseram se prostrar, os amigos de Daniel. Mas Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Deus não livrou Jesus do deserto. Por que Ele vai ter que livrar nós todos e não vai acontecer nada mais agora, porque eu venho na igreja? Não vai ser assim. A virada na sua vida é você entender que Deus vai estar com você dentro das fornalhas da vida. Deus vai estar com você dentro das provas. Não importa, ser grande é corresponder a algo que Deus já estabeleceu para mim. E lá em 1 Samuel 16:15, vou ter que pular aqui. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora tem um espírito maligno enviado de Deus para te atormentar. Então um espírito atormentava Saul. Bota o 16 ali, por favor. Manda, pois, Senhor nosso, os teus servos que estão na tua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa, que será quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele vai dedilará e achará melhor. Manda aquele homem, que era Davi, vir tocar a harpa que tu vai melhorar. O problema de Saul, gente, quando ele vê a grandeza de Deus sobre a vida de Davi, o problema de Saul é quando ele vê Deus em Davi. O problema de muitas pessoas que têm perto de você é quando elas verem Deus na sua vida. Esse problema das pessoas, quando elas olham para você, que você está acordando, que você agora está tomando uma decisão, que você agora decidiu fazer parte de uma igreja, que você quer se batizar, o problema delas é que você está despertando. O problema de Saul é quando ele percebe que Davi ia crescendo. O problema das pessoas é quando elas percebem que você começa a crescer, a mudar a sua realidade. Então, Davi, quando começa a matar, Saul matou milhares, eram homens de guerra, mas Davi, ele matou dezenas de milhares. E aqui eu vejo em Saul, igual aquele, se você olhar, o irmão mais velho, ele quer sempre que o irmão mais novo vá bem. Quem tem uma família com mais filhos, levanta a mão. O irmão mais velho, ele quer que que o irmão mais novo vá bem, mas ele quer que vá bem na maioria das vezes, mas que não passe por ele. As pessoas querem que você vá bem, mas não quer que você passe por elas. E quando você desperta para essa realidade, você começa a ver aquilo que Deus tem para você. Abraão viu isso, lá em Gênesis. Gênesis, vamos pular aqui, 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar.
Aqui Abraão decidiu não mais correr atrás da bênção. Abraão decidiu, nesse momento, ser a própria bênção. Quando ele chega em certo lugar, o lugar se torna pequeno com seu sobrinho. Se torna pequeno de tantos animais. E Abraão diz o que para o seu sobrinho? Tu pode escolher para que lado você quer ir, que não vai dar certo nós dois juntos. Tu pode escolher o lado que você vai ir. Que o lado que eu ficar tá bom. Abraão entende, nesse momento, que ele era a bênção. E não importa o lugar aonde eu for, eu vou prosperar. Quando você entender isso, que não é casa, não é lugar, não é zona geográfica, é Deus daquele lugar. Não importa onde você estiver, Deus está contigo. E aí vai virar a sua vida e vai mudar. E você vai ser uma pessoa realizada. Amém? Você crê nisso nessa manhã, gente? Amém? Então vamos ficar de pé. Que eu não quero atrasar você. Tinha muita coisa a mais, mas eu quero ir encerrando por aqui. Lá em João 11:3, olha esse texto, gente. João 11:3 fala algo aqui de grande importância. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, ele está enfermo. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava ele. E aí, ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Jesus já está declarando, ó, isso aqui que Lázaro está vivendo não é para a morte. Isso que você está vivendo nessa manhã, se você entender que é para a glória de Deus, quando Ele colocar a mão e mudar a sua história, você vai ver que não era para terminar o seu relacionamento, não era para a sua empresa diminuir, não era para essa enfermidade ser maior do que Deus, é para a glória de Deus. E assim Jesus está dizendo, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. E o 5, ora amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Jesus amava a Maria, a Marta e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias. Tá, mas se ele amava o amigo dele, quando você sabe que alguém está doente, a gente quer ir correndo. E às vezes a gente nem tem nada a ver, mas a gente quer ir correndo lá ver, para ajudar. E aí Jesus demora 2 dias. Jesus, naquele momento, ele dá uma parada, para depois a pessoa refletir e olhar a vida dela. João 11:14, pula. Olha esse texto aqui. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ele disse para os discípulos não estavam entendendo ele. E por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse. Mas como assim? Como assim? Eu vou estar feliz que meu amigo morreu, eu não tivesse, mas que eles possam crer, mas nós vamos lá com ele. E assim Jesus vem aqui nesta manhã. João 11:17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro lá sepultado há 4 dias. Já estava 4 dias. E o 20? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiver aqui, tipo assim, ó, para você nessa manhã. Ah, Deus, se tu tivesse mudado aquilo ali, eu não ia ter passado por aquilo. Ah, Deus, se tu tivesse feito aquilo ali, tivesse operado, eu não ia passar por aquilo ali que aconteceu, o que está acontecendo. Ele não teria morrido, meu irmão, se tu estivesse aqui, Jesus. Mas o que Jesus fez? Ele esperou mais 2 dias. E aí Jesus chega lá 4 dias depois. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Eu sei que se tu chegou aqui hoje, tu pode mudar minha vida. Tu pode tirar esse vício, tu pode me libertar, tu pode restaurar, tu pode me mudar o meu marido, tu pode mudar meu casamento, tu pode mudar o meu filho, tu pode mudar o meu chamado. Eu posso voltar a amar, fazer aquilo que eu fazia. Porque o propósito de Deus é a gente precisa amar. Deus é amor. E aí o 23. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Quando que Jesus declarou isso? Quando ela disse: eu creio. Então vai voltar. Porque se tu crê, aquilo que você crê na sua vida você vai ter. Aquilo que você não crê, você não vai ter. Ele vai voltar, ele vai ressuscitar. E aí João
11:32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés dele também, dizendo: Senhor, se tu estiver aqui, mais uma cobrando. É igual muitas vezes a gente cobra: Deus, eu estou te servindo, eu estou indo na igreja, eu me batizei, eu faço parte da igreja, eu sou fiel a ti. Como tu deixa isso acontecer comigo? Meu irmão não teria morrido. E aí, Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus também estava sentindo. Jesus sente quando você está perdendo algo. Jesus está sentindo quando você está triste. Jesus está sentindo quando as coisas na sua vida não estão dando certo. Jesus está dizendo nesta manhã que Ele ama você e Ele está com saudade de você. Ele sente quando você não está tendo aquilo que você busca. Ele sente. E o 33? Bota o 34. E perguntou: aonde tu sepultou? Ele está perguntando aonde está o problema hoje. E responderam: Senhor, vem e vê. E o 35. Jesus chorou. Foi poucas vezes na Bíblia que Jesus chorou. De repente tem uma área sua que está dessa forma, mas não pense que Deus está rindo. Jesus está rindo porque está assim. Ele está chorando porque Ele quer que você venha até Ele. Ele quer que você volte para Ele. Ele quer que você nesta manhã venha fazer uma nova história com Ele. A história da sua vida não vai mais ser problemas. A história da sua vida vai ser Jesus. Onde você passar, as pessoas vão olhar para você e vão querer ter o que você tem. E não estou falando de área material, estou falando de alegria, satisfação. Não é um vazio, não é uma tristeza, não é uma ociosidade, não é uma ansiedade. João 11:38. Estou indo para o fim. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Escuta aqui, gente, Não coloque uma pedra em cima do seu problema. Não se feche. Não deixe você ficar dentro de um túmulo com uma pedra em cima, você não vendo mais virada na sua vida. Tinha uma pedra ali, porque ele estava morto. Não mate mais aquilo que é vivo em você. Não mate o que Deus tem para você. Não paralise o que Deus vai fazer na sua vida nessa virada. Não paralise, porque senão 2022 vai continuar a mesma coisa, vazio, infeliz. E quando Deus chega, quando Jesus chega, Ele ordenou: tira a pedra, tira para fora o seu problema hoje. Tira a pedra, tira o que está fechando, tira o seu coração para fora hoje. Fale para Ele, diga. E aí, Marta, irmã do morto, Senhor, já está cheirando mal 4 dias, porque já é 4 dias, ele está com cheiro ruim. E aí, respondeu Jesus: não te disse que se tu creres, já estava perdendo a fé. Antes ela acreditava que Jesus podia, agora ele está com cheiro ruim, tá? Não vai ter jeito, Jesus, Daí você chegou aqui, já estava acreditando, daqui a pouco você se lembra do problema, não tem jeito. E aí você, estou orando pelo meu marido, chegou em casa, o marido brigou, não tem jeito. Tem jeito sim. Pare de botar pedra em cima do que você quer mudar, porque essa pedra está tirando o que Deus tem para você, está paralisando o que Deus tem para você. Ela cria, Maria cria, e daqui a pouco ela começa a dizer: mas está fedendo, está com cheiro. Mas tu disse que tu estava acreditando, e por que tu está dizendo que não mais? A igreja é assim, a gente está agora crendo, a gente sai pelaquela porta assim, chega em casa, tem um problema, a gente desiste, a gente não acredita mais. É a gente que está tirando a virada da nossa vida, e Deus está dizendo para você que Ele tem uma nova história a partir dessa série da sua vida. Você crê? Quando você está levantando a mão, você está dizendo: eu creio, eu vou virar minha vida. Eu creio. Assim como aconteceu aqui. E aí, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou, porque tu está me ouvindo. Aliás, eu sabia que tu sempre me ouves. Deus sempre ouviu você. Só que você depois bota a pedra. Tira a pedra e não bota mais. Mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu que me enviaste é Ele. Você tem que crer que é Jesus que vai mudar, não é eu. É Ele que vai mudar a sua história. É Ele que vai virar, é Ele que vai transformar. E tendo dito isso, clamou em alta voz:
Lázaro, vem. Vem. Jesus está dizendo para você nesta manhã, vem. De repente você chegou aqui nessa manhã como Lázaro estava, vem. E o 44, saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto em volta num lenço. Então disse Jesus, o que Jesus disse? Ele podia dizer muita coisa. Ele podia dizer muita coisa. E ele diz assim, ó, desatai e deixa-o ir. De repente você já ressuscitou aqui na igreja, mas você ainda está amarrado com as ataduras. De repente você já está vivo e você não viu. Você tem que tirar essas ataduras que estão te prendendo, que estão te paralisando, que não estão deixando você ver o que Deus tem para você. Jesus podia dizer muita coisa, já está curado, pode ir, glória a Deus. Não, tira as ataduras. Eu digo para você nesta manhã, tira as ataduras. Tira o que está parando você e declare nesta manhã a virada na sua vida. A partir de hoje você não aceita mais aquilo que está impedindo você, o que Deus tem para você. E você vai ver as 3 áreas da sua vida, não é área espiritual, 3 áreas da sua vida de sucesso. Começou a virada e nós vamos até dia 31, nós vamos declarar, porque a gente percebeu e você vai estabelecer agora para a sua vida. Chega de não viver os planos de Deus para a minha vida. Amém? Vamos, quero orar por você ainda, antes de nós trazer os dízimos de ofertas. Paizinho querido, nós te louvamos pela tua palavra ministrada. Nós te louvamos, Deus, porque aqui está a tua igreja. Aqui está cada homem, cada mulher, cada criança. Aqui está cada casal. Aqui estão os teus filhos nesta manhã. Aqui estão os empresários nesta manhã. Aqui estão os funcionários nesta manhã. Que através dessa série que nós estamos iniciando nesta manhã, que nesta manhã nós percebemos e nós vamos estabelecer, Deus, a virada na nossa vida. Nós vamos estabelecer tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nada mais vai nos parar. Nós vamos estabelecer a partir desta manhã, Deus, que nós não vamos mais viver por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós estamos vendo, mas nós vamos começar a partir desta manhã a viver por aquilo que Deus está falando para nós. Por isso eu quero abençoar cada área dos teus filhos nesta manhã. Quero abençoar os casais, eu quero abençoar as famílias aqui representadas, eu quero abençoar, Deus, como igreja do Senhor, os filhos dos casais, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada empresa, cada empresário, e eu quero abençoar todos aqueles que têm sonhos de ter uma empresa, que o Senhor possa estar operando milagres. E eu quero declarar nesta manhã que todos aqueles que chegaram com uma enfermidade nesta manhã, que diante de hoje, ou diante até o final dessa série, o Senhor vai tocar na vida e nessa enfermidade, e o Senhor vai trazer a cura, para que pessoas possam testemunhar. Por isso que Jesus deixou, daqui 2 dias eu vou ver meu amigo, para que a glória se manifestasse, que a glória do Senhor a partir desta manhã venha se manifestar em cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a área material da tua igreja, a tua igreja que tem sido fiel a ti, Deus, que tem tido compromisso contigo. Que o Senhor abra as portas, abra as janelas do céu, e o Senhor abre as portas onde não tem, derramando sabedoria divina, para que eles possam crescer na área material, para que eles possam provar da fidelidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos junto nessa série? Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus tem grandes coisas para você.